muito grande. Para isso, então, a gente gostaria de ouvir o que nós temos do Wilson para nos dizer sobre essa situação toda. Wilson, a palavra é com você. Muito obrigado, professor. Muito boa tarde a todos. Primeiro, minhas homenagens aí pelos 20 anos, Alejandro, do nosso suporte, da nossa agência de defesa, do dono de carga, seja importador, exportador, que aí sob o comando executivo de Paulo Villa é muito bem feito na Bahia. Em segundo lugar, eu queria lembrar e fazer um pedido que da próxima vez a gente trouxesse o professor com análise também sobre as hidrovias. O sucesso que a Bahia já teve no passado, não só com a Companhia de Navegação Baiana, mas de uma navegação pontual, correta, eficiente, aqui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para cá de volta. Os contatos e os transportes feitos dentro da Baía de Todos os Santos, sem dúvida nenhuma, são um exemplo do passado que a gente teve e não tem mais. Tudo isso nós estamos perdendo a exemplo da situação dos portos, das estradas, das ferrovias. E é preciso voltar a conquistar esses espaços, como você bem coloca, professor, sobre isso. A Bahia é tremendamente desinternacionalizada. Nossa taxa de internacionalização é muito baixa. Nós temos que ter consciência de que o Brasil e a Bahia, ambos, não têm poupança pública nem poupança privada para fazer os investimentos que possibilitariam o país e o nosso Estado crescer mais. Nós precisamos, de fato, atrair investimento. E como atrair investimento se a gente tem problemas vergonhosos como esse? Que nível de confiança a gente pode dar ao investidor internacional se a gente tem uma justiça confusa, se a gente tem pessoas e empresas que tiram vantagem de contratos mal feitos no passado? É preciso que isso mude, nós precisamos voltar a crescer e não vamos crescer sem essas correções de rumo que nós temos aqui. Nós temos o exemplo, eu tenho um exemplo, eu coordeno o setor de base florestal, de florestas plantadas na Bahia, e nós temos um plano de dobrar a área plantada do Estado. 700 mil hectares, 1,5 milhão em 10 anos. Um plano que estamos construindo junto com o governo. Isso vai significar investimento de 70 bilhões de reais somente no setor de madeira, porque a demanda nacional e a demanda internacional são gigantescas e precisam ser atendidas. Para isso eu preciso de áreas novas. Para isso eu preciso de novas fronteiras e essas novas fronteiras só podem ser utilizadas com a logística implantada, principalmente a ferroviária. Mas também a rodoviária é importante. É que a gente tem produção, ela colocou as cargas, fuga de cargas, nós temos o setor de celulose exportando pelo Espírito Santo. As empresas tiveram que construir portos e sistema de navegação próprio ou terceirizado, poder exportar de um lugar mais eficiente e um custo mais razoável, para não acontecer como o algodão da Bahia que vai para São Paulo, como acontecer com os grãos que vão para o eixo norte, lá no Belém do Pará, lá no estado do Pará como um todo. É preciso que essa situação se mude de alguma forma. Eu vi na apresentação do professor que Getúlio Vargas desapropriou, estatizou as ferrovias em 1835 para poder corrigir o rumo disso. Sei de um governador que impediu a venda do Banco da Bahia, ameaçando e tomando medida judicial de desapropriação do banco e dos seus bens como um todo, se isso acontecesse prejudicando a Bahia. Eu acho que medidas têm que ser encontradas.
através do diálogo principalmente, mas um diálogo sério que corresponda a bons propósitos de resolver a situação. E nós temos dois escândalos na Bahia. Um é a VLI, outro é a Via Bahia. Não dá mais para aguentar essa situação. A Bahia está perdendo espaço e perdendo investimento. No caso das ferrovias, a VLI corta a Bahia praticamente de norte a sul, atravessando um pouco, mas faz isso. E nós já transportamos de madeira no passado 300 mil toneladas ano, embora a demanda fosse perto de 1 milhão de toneladas ano só de madeira. E isso não se faz. Eu não posso usar essas terras degradadas que o estado da Bahia tem, que eu posso recuperá-las através de plantio de eucalipto, plantios de produção de madeira que a gente planta, colhe e ela cresce e a gente planta de novo, se eu não tiver essa logística pronta. Quanto ajudaria se nós tivéssemos a FIOL já concluída, que está num caminho razoável nesse momento? E agora, com a decisão, sua saída final do Estado, ligação em Mara Rosa, a gente vai ter mais, de fato, possibilidade, coisa que nossas entidades todas defendem. Bahia tem 8 milhões de hectares de áreas degradadas. Eu não tenho problema de desflorestar. Eu não tenho, vou trabalhar com áreas já antropizadas que posso recuperá-las, mas eu preciso da logística. Você vê a celulose está saindo. Por quê? Por que está saindo pelo Espírito Santo? Porque nós temos uma BR-101 que foi duplicada da Bahia para cima, foi duplicada da Bahia para baixo, do Espírito Santo para baixo, e deixaram a Bahia abandonada com essa rodovia de enorme importância para a economia do nosso estado. A mesma coisa acontece com a 116, nesse momento, sob a responsabilidade da Via Bahia. Então, é chegado o momento da gente buscar uma solução definitiva. É preciso que a gente una esforços, busque medidas, sejam judiciais, sejam medidas de negociação, seja paralisação do sistema como um todo, mas é preciso que isso seja resolvido em ambos os casos. O caso da VLI, da Bahia Norte até Minas, e o caso da Via Bahia como um todo. Eu vejo que assim a gente pode ter a oportunidade de voltar a crescer, porque um investimento de 70 bilhões de reais e outros que virão com mais uso da madeira, mais serrarias além de papel e celulose, nós vamos poder também pensar em verticalizar as cadeias produtivas que a Bahia tem. Eu posso exportar produtos com valor agregado maior. O mundo hoje tem capital sobrando, principalmente para as atividades que emitem menos carbono do que geram. É preciso que a gente preste atenção a esse outro cavalo selado que passa, que é a construção do novo mundo verde, do mundo descarbonizado, e nossas atividades do agro são, sem dúvida nenhuma, favoráveis. O setor de madeira tem a obrigação e a responsabilidade de atender a demanda do setor de mineração. Precisa de madeira de calor conveniente, ambientalmente favorável para o seu processamento. Nós temos a responsabilidade de atender a construção civil, em todos os itens, os produtos e os projetos. A Bahia não tem uma fábrica de MDF. A Bahia está importando 80% da madeira que consome, exceto a produzida na beira da fábrica, perto da fábrica, para viabilizar o setor de papel e celulose. Mas nós temos também que atender o setor de energia. Nós somos aí campeões, temos mais de 1/3 da energia solar e eólica produzida,
podemos usar essa energia? Ainda não. Estão construindo as redes de transmissão dessa energia. Bom programa, está avançando bem, mas de qualquer forma, falta energia no oeste da Bahia, que já produz 11 milhões de toneladas de grão, e esses grãos também precisam e usam madeira plantada, porque não dá para usar madeira nativa, impedimento da lei e do correto que deve se proceder. Nada disso, senhores, se faz sem logística. E nós estamos atrapalhados, atrasados, perdendo investimentos um atrás do outro em diversas regiões por causa principalmente desses dois projetos. Então nós fazemos aqui um apelo a todas as entidades da Bahia. Os deputados, semana passada, marcaram uma demonstração, um protesto na Via Bahia, no primeiro pedágio daqui para lá. A empresa conseguiu um mandato judicial que esses deputados, se fossem lá, deveriam ficar no mato, a mais de 100 metros da rodovia, da beira da rodovia. São coisas incríveis que a gente vê acontecer. Ninguém estava falando de invasão, de quebrar pontes, de parar o sistema, nada disso. Estava se fazendo uma defesa que a Bahia merece e que precisa ser feito. Mas vem uma decisão judicial prejudicando um movimento desse. Resultado, eram 35 deputados, agora são 63, a totalidade deles estão votando como se chama? Uma UTI, não? Uma CPI da Via Bahia, e a gente espera, se necessário, buscar soluções através dessas vias e outras. O movimento na área federal também está sendo feito e vai continuar, se nós não conseguirmos encontrar a solução séria, necessária, que a Bahia precisa para ambos os casos. Eu tenho muito respeito pelos investimentos das empresas que controlam, por exemplo, a VLI, que é a Vale, a gigantesca Vale, que tantas glórias e também problemas trouxe para o Brasil. Tenho respeito pelo investimento de um grupo internacional, inclusive, que participa da Via Bahia, mas dessa forma não dá para aceitar. Esse é um momento de revolta, é um momento de falar das perdas que nós temos tido, culpa desses dois investimentos mal conduzidos que prejudicam a Bahia. É preciso que a gente acorde sobre isso e que tenham consciência os investidores mencionados para que a gente encontre o caminho pacificamente, senão teremos que buscar outra forma de fazê-lo. Desculpe o desabafo, mas não dá para aguentar mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Wilson. Gente, é a mesma coisa que acontece no setor industrial. É a mesma coisa que acontece no Brasil todo. Ou a gente deixa de proteger 1, 2 ou 3, ao contrário de abandoná-lo, dá condições que essas empresas cresçam, se desenvolvam, sejam competitivas, eliminando o custo Brasil chamado, que está entre tudo isso colocado, e daí então abrir as fronteiras. A gente não pode dispensar os investimentos, a tecnologia, o joint venture, as participações de sociedade em empresas brasileiras ou investimentos isolados, porque senão nós nunca vamos crescer. Nós vimos essa semana um estudo aqui nessa casa muito importante sobre o polo petroquímico da Bahia. O setor petroquímico brasileiro está com problemas, tem saída, mas está passando uma fase muito difícil, trabalhando a menos de 60% da sua capacidade instalada. Porque a nafta é cara, porque o gás é caro, porque o petróleo está caro, daí então não se pode ativar a indústria química brasileira, incluindo aí o polo de Camaçari. Ora, meu Deus, nós temos reservas de gás conhecidas
Por que eu não abro a fronteira e deixo que as empresas internacionais venham para cá explorar esse gás e nós não teríamos que importar nem do Equador, nem da Colômbia, não sei de onde vem gás aí, de tudo quanto é canto. É a mesma coisa da cabotagem, tá certo? Para proteger um grupo de empresas e que falsamente irão crescer, elas estão vivendo sob subsídios que não vão durar na realidade. Eu sei que é polêmico o ponto, sem dúvida nenhuma, mas isso precisa ser estudado, senão nós vamos continuar crescendo zero. Essa é a situação do Brasil. Nos últimos 20 anos, o crescimento do Brasil foi 0,3 de média em 20 anos. Ou seja, zero de crescimento. E a gente continua travado, nós não temos produtos competitivos, não temos problema de qualidade, não, fecha a fronteira e vamos proteger a indústria nacional. Esse é um problema que vai nos atrasar, como tem atrasado até então, mais ainda, na minha modesta opinião.